Olá, pessoal, como estão vocês? Prontos para mais um encontro do EMAI? Com esse fechamento de bimestre chegando, né, e a gente se depara com necessidade de analisar as avaliações, e para que a gente tenha mais base nessa ação, necessitamos conhecer quais critérios são utilizados na elaboração das mesmas, né, das avaliações, e com esse intuito nos apoiaremos na avaliação diagnóstica de retorno que aconteceu no terceiro bimestre de 2020, para a gente poder aprofundar um pouquinho os conhecimentos sobre as lógicas e as escolhas dos itens que constituem essas avaliações, né? Tendo como premissa de que quanto mais a gente compreende a lógica das avaliações, melhor a gente vai conduzir, né, o processo de ensino. Nós daremos uma breve introdução também das ideias fundamentais da matemática, porque essas ideias permearão os estudos das sequências didáticas do Aprender Sempre, do volume 2, na programação aí da recuperação e aprofundamento que ocorrerá, então, a partir da semana que vem, né? Acho que dessa semana ainda tem o volume, as formações começam agora, né, para ser desenvolvidas aí no segundo bimestre com os estudantes. Então, vamos lá, espero que aproveitem o conteúdo de hoje, que tenham aí complementos para os seus saberes e amplie aí, então, os conhecimentos com relação às avaliações e em processo, né, e também com relação às ideias fundamentais da matemática. Vamos lá. Bom, nós estruturamos a pauta com uma leitura inicial, né? Trazemos hoje o Aluno Perfeito, de Rubem Alves. Depois nós retomaremos um pouco os marcos de desenvolvimento, fazendo uma relação desses marcos com as atividades das avaliações em processo da secretaria, né? Depois nós faremos estudaremos o perfil das avaliações, como é que é estruturado os blocos de itens, daremos um pouquinho de foco nas habilidades essenciais e possibilidades desse trabalho articulando os materiais, retomaremos também o cronograma integrado de recuperação, aí a importância dele, logo nós teremos do próximo bimestre, né, para a gente organizar uma rotina, e depois a gente vai dar uma pincelada rápida nas ideias fundamentais da matemática, e com certeza vocês irão ouvir sobre isso nas formações do Centro de Mídias, e nós também futuramente podemos aprofundar um pouco mais sobre esse tema. E depois, para finalizar, a gente solicita então que vocês preencham o formulário, né, para garantir aí a presença de vocês e nos tragam também algumas informações para o nosso trabalho, ok? Vamos lá? Então, com esses temas, o nosso objetivo é que vocês tenham uma melhor compreensão da estrutura, né, das avaliações e, consequentemente, uma melhor análise das mesmas para posteriores escolhas didáticas junto aos estudantes, né? E melhor utilização, então, das orientações e recursos disponibilizados lá na SEDUC, pela SEDUC, na plataforma CAED, né? Para garantir aí, então, as aprendizagens de todos os estudantes. Então, e depois nós vamos iniciar então as reflexões fundamentais da matemática para encerrar o nosso
dia de trabalho. Então vamos à nossa leitura inicial. Aluno perfeito, Rubem Alves. O aluno perfeito. Era uma vez um jovem casal que estava muito feliz. Ela estava grávida e eles esperavam com grande ansiedade o filho que iria nascer. Transcorridos os 9 meses de gravidez, ele nasceu. Ela deu à luz a um lindo computador. Que felicidade ter um computador como filho. Era o filho que desejavam ter. Por isso, eles haviam rezado muito durante toda a gravidez, chegando a mesmo a fazer promessas. O batizado foi uma festança, deram-lhe o nome de Memorioso, porque julgavam que uma memória perfeita é essencial para uma boa educação. Educação é memorização. Crianças com memória perfeita vão bem na escola e não têm problemas para passar no vestibular. E foi isso mesmo que aconteceu. Memorioso memorizava tudo o que os professores ensinavam, mas tudo mesmo, e não reclamava. Seus companheiros reclamavam. Diziam que aquelas coisas que lhes eram ensinadas não faziam sentido. Suas inteligências recusavam-se a aprender. Tiravam notas ruins, ficavam de recuperação. E isso não acontecia com o memorioso. Ele memorizava com a mesma facilidade a maneira de extrair raiz quadrada, as reações químicas, as fórmulas de física, os acidentes geográficos, populações de países longínquos, datas de eventos históricos, nome de reis, imperadores, revolucionários, santos, escritores, descobridores, cientistas, palavras novas, regras de gramática, livros inteiros, línguas estrangeiras, sabia de cor todas as informações sobre o mundo cultural. A memória de Memorioso era igual à do personagem de Jorge Luiz Borges, de nome Funes. Só tirava 10, o que era motivo de grande orgulho para os seus pais. E outros casais, pais e mães dos colegas de Memorioso, morriam de inveja. Quando os filhos chegavam em casa trazendo boletins com notas em vermelho, eles gritavam: "Por que você não é como o Memorioso?" Memorioso foi o primeiro no vestibular. O cursinho que ele frequentara publicou fotografias em outdoors, apareceu na televisão como exemplo a ser seguido por todos os jovens. Na universidade foi a mesma coisa, só tirava 10. Chegou finalmente o grande dia, o dia esperado, a formatura. Memorioso foi o grande herói, elogiado pelos professores, ganhou medalhas e mesmo uma bolsa para o doutorado no MIT. Depois da cerimônia acadêmica foi a festa. E estavam todos felizes no jantar, quando uma moça se aproximou de Memorioso e se apresentou. "Sou repórter. Posso lhe fazer uma pergunta?" "Pode fazer", disse Memorioso confiante. Sua memória continha todas as respostas. Aí ela falou: "De tudo que você memorizou, qual foi aquilo que você mais amou? Que mais prazer lhe deu?" Memorioso ficou mudo. Os circuitos de sua memória funcionavam com a velocidade da luz procurando a resposta. Mas aquilo não lhe fora ensinado. Seu rosto ficou vermelho, começou a suar, sua temperatura subiu e, de repente, seus olhos ficaram muito abertos, parados, e se ouviu um chiado estranho dentro da sua cabeça, enquanto a fumaça saía por suas orelhas. Memorioso primeiro travou, depois deixou de responder a estímulos, depois apagou. Entrou em coma. Levado às pressas para o hospital de computadores, verificaram que seu disco rígido estava irrecuperavelmente danificado. Há perguntas para as quais a memória não tem resposta.
é que tais respostas não se encontram na memória, encontram-se no coração, onde mora a emoção. Eu trouxe esse texto de Rubem Alves para a gente não se esquecer de também trazer essas aprendizagens, né? As aprendizagens da emoção, que também vocês fazem com os alunos, indo às casas, fazendo provas em dias de feriado. Isso tudo vai ficar na emoção das crianças, com certeza. Esses momentos que nós estamos aí nos desdobrando, né, para tê-los próximo da gente, enfim, tudo que vocês vêm desenvolvendo, né? Esse tema de hoje trata mais das avaliações e das expectativas que nós temos de que eles desenvolvam toda essa aprendizagem e tenham boas notas, né, nas atividades desenvolvidas, nas avaliações. São importantes também, né, para que a sociedade tenha mais equidade, né, e oportunidades para essas crianças que nós atendemos, mas não devemos esquecer dessa coisa da emoção, do carinho que envolve todos nós, né, seres humanos. Bom, então agora nós vamos para o segundo momento falar sobre, relembrar, na verdade, que eu já trouxe no primeiro encontro do ano os marcos de desenvolvimento, né? E mais para falar um pouquinho da avaliação e da relação que os marcos de desenvolvimento têm com essas atividades das avaliações. A gente vai retomar um pouquinho esses marcos, tá bom? É uma gravação que eu vou trazer para vocês da plataforma CAED, mas como elas têm muitos cards, muitos caminhos, às vezes essas informações ficam perdidas lá dentro, então se vocês não tiveram oportunidade de ver, verão agora, e se já viram, vamos aí fazer rememorar, né, para dar uma linha de reflexão sobre as avaliações, ok? Então vamos lá. Olá, professores e profissionais da educação do Estado de São Paulo. A trajetória de aprendizagem de um estudante é como uma escada. Para subir ao degrau seguinte, é preciso antes alcançar o anterior. Caso o estudante não desenvolva o que é necessário para seguir de um ponto ao outro, ele tende a ficar estagnado, ele não avança em seu processo de desenvolvimento. E é disso que tratam os marcos de desenvolvimento de matemática. Habilidades indispensáveis do percurso escolar do estudante, do início do ensino fundamental até o final do ensino médio. As atividades e avaliações com as quais vocês estão tendo contato aqui na plataforma de São Paulo foram desenvolvidas com base em marcos anteriores ao ano em que a criança ou o jovem se encontra, além de habilidades do período de escolaridade em curso. Portanto, conhecer os marcos de desenvolvimento é essencial para a análise dos resultados alcançados pelos seus estudantes. Este é o assunto do nosso encontro de hoje: os marcos de desenvolvimento de matemática e a sua relação com Eu cortei um pouquinho a fala dele, né? É que é importante a gente trabalhar somente então com os marcos 1 e 2. O marco 1 trará questões referentes à aprendizagem das crianças que esperamos que aconteça do primeiro ao terceiro ano, e depois, posteriormente, o segundo marco que está mais focado nos quartos e quintos anos, né, e onde se espera que ao final do quinto ano essas aprendizagens, né, esse desenvolvimento
já tenha ocorrido, né, ao final do ciclo dos anos iniciais. Bom, então vamos lá ouvi-lo mais um pouquinho a respeito do Marco de Desenvolvimento 1. Em matemática, nós temos 5 marcos de desenvolvimento. Dentro deles, há um conjunto de aprendizagens em 5 campos temáticos: números, álgebra, grandezas e medidas, geometria e probabilidade e estatística. Vou explicar para vocês sobre cada um desses marcos. O primeiro marco de desenvolvimento diz respeito às competências e habilidades de matemática que devem ser desenvolvidas e consolidadas até o 3º ano do ensino fundamental. Para o desenvolvimento matemático esperado neste marco, o estudante deve avançar em habilidades relacionadas à leitura, à escrita, à comparação e à ordenação de números naturais. Nesses campos, é importante que a criança compreenda o sistema de numeração decimal, sobretudo o significado da posição dos algarismos. Nessa fase também são apresentados e desenvolvidos conceitos geométricos básicos. Reconhecimento, comparação e nomenclatura de figuras começam a ser trabalhados aqui de forma intuitiva. Além disso, são desenvolvidas habilidades relacionadas à localização e movimentação de pessoas ou objetos com referenciais simples de orientação. Por fim, temos também o início da compreensão de medida e de unidade de medida, juntamente com a representação de dados estatísticos em tabelas ou gráficos. Nesse slide, a gente traz por escrito, né, toda a fala do professor do marco de desenvolvimento do 1º ao 3º ano. Deixei aqui porque é importante que vocês tenham em mãos sempre, né, para que tenham aí um norteador desses marcos de desenvolvimento de matemática para esse período. Subimos agora para o 2º marco de desenvolvimento de matemática. Aqui tratamos de competências e habilidades geralmente consolidadas no 5º ano do ensino fundamental. Nesse momento, espera-se que o estudante estabeleça a compreensão do sistema numérico decimal que teve início ainda no marco anterior. Ele deve ser capaz de compreender e utilizar os algoritmos das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Também é explorada a capacidade de distinguir corpos redondos de poliedros. Competências e habilidades relacionadas à localização e movimentação de pessoas e objetos também são aprofundadas nesse momento. Entram em cena aqui outros referenciais de orientação, com a atribuição de coordenadas a pontos do 1º quadrante do plano cartesiano. Além disso, é esperado nessa fase o uso de unidades de medida padronizadas e a compreensão das conversões entre elas. O princípio multiplicativo, que marca o início dos métodos de contagem, é abordado nesse período em problemas envolvendo o significado de combinação da operação de multiplicação entre números naturais. Por fim, é dada continuidade à representação de dados estatísticos com a ampliação dos tipos de gráficos utilizados. Eu interrompi a fala do professor porque ele iria comentar o 3º marco, que já faz parte dos 6º anos em diante. E aqui eu trago a tela, então, para que vocês deem um print e tenham em mãos aí os professores de 4º e 5º anos, para que vocês tenham aí em mãos o 2º marco de desenvolvimento para esse ciclo. Vamos dar uma olhada nos itens das avaliações da ADR de 2020, que aconteceu no 3º bimestre, porque essas são as avaliações que nós temos em mãos na plataforma, né? E para que a gente entenda um pouquinho como é que alguns itens das avaliações trazem esses marcos, né, de aprendizagem, de desenvolvimento,
E a gente vai ter como base nessa primeira questão, voltadas ao primeiro e segundo marco de desenvolvimento da unidade temática geometria. Vamos lá? Então, na avaliação das crianças, essa é do terceiro ano, teve uma questão de geometria, localização em plano cartesiano, e aonde tem a Clara aí no seu quarto, em volta, né, dela tem os brinquedos, livros, enfim, ela está fazendo uma leitura. E qual é a solicitação da questão, né? Qual é o objeto que está à esquerda de Clara? E aí a dificuldade da questão é que a Clara está em frente, né? Está olho no olho com quem está observando, né? Então, a esquerda da pessoa que vê não é a mesma esquerda da Clara, né? Então, isso é um dificultador para as crianças e é importante que a gente trabalhe essas questões. Então, qual que é a esquerda de Clara, né? E que objeto está à esquerda de Clara? Então, as crianças tinham que responder aí qual é o objeto que está à esquerda de Clara, que é a maçã, né? Porque tem a girafa está à direita de Clara, o globo está à direita de Clara, o livro que ela está lendo, né? Está à frente, né? O desenho do livro é o mesmo que a Clara está na mão. Então, é isso que as crianças têm que observar para responder essa questão. Vamos a um outro exemplo de item abordando os marcos de desenvolvimento para os quintos anos. A questão trazida aqui é do segundo marco de desenvolvimento, né, dos quartos e quintos anos, e também é uma situação de geometria, de localização, aí mais no plano cartesiano, né? O anterior foi mais de localização, mas dentro de um plano cartesiano. A questão é a seguinte: durante uma partida de um jogo de tabuleiro, o Virgílio seria o próximo a jogar. Observe no desenho abaixo, Virgílio está em frente ao tabuleiro do jogo, que está representado sobre um plano cartesiano, no qual o ponto V, que vocês encontram aqui, indica a localização da sua peça antes da jogada. Então, ele está nessa localização e a jogada é a seguinte. Então, nessa jogada, Virgílio andou com sua peça uma casa para a direita. Então, ele vai andar uma casa para a direita. Nossa, ficou torto aqui. E depois ele vai andar duas casas à frente. Duas casas para a frente. Um quadro, duas casas para a frente. E a sua peça, então, ficou na coordenada 4, né? 4 e 4. Então, a sua peça está localizada aqui. E, então, as crianças teriam que responder a letra C, né? 4 à direita e duas casas à frente. Então, o excerto do marco é o seguinte, né? São desenvolvidas aí nessa questão localização e movimentação de pessoas ou objetos com referenciais de orientação. Então, o referencial de orientação aí, o Virgílio está em frente ao tabuleiro, né? Agregada, então, a atribuição da coordenada dada, né? E a coordenada nos pontos do primeiro quadrante do plano cartesiano.
Mas o que seria esse plano cartesiano, né? Trago a seguir um pouco para que a gente aprofunde os conhecimentos com relação a isso. Eu trouxe um pouquinho sobre o plano cartesiano e os quadrantes do plano cartesiano para que a gente tenha ideia do que está se pedindo, né? E o que acontece, né? Quando eles falam do primeiro quadrante. Normalmente, nos anos iniciais, nós utilizamos este trecho aqui, que é de números positivos, né? Que é referentes ao primeiro quadrante. Nós vamos trazer um vídeo rapidinho no próximo slide para que vocês entendam aí o professor localizando os números nesses eixos, né, no plano cartesiano. Em que quadrante está localizado o ponto -7 e 7? Vamos primeiro rever o que é um quadrante. Um quadrante é cada uma das 4 seções do plano cartesiano. E quando falamos sobre as seções divididas pelos eixos cartesianos coordenados. Este é o eixo X e o eixo vertical é o Y. Vocês podem ver que ele divide um plano cartesiano em 4 seções. A gente chama cada uma dessas seções de quadrantes. Esta seção, onde os valores de X e os valores de Y são positivos, a gente chama de primeiro quadrante e usamos o 1 em numeral romano. Depois, se mover este quadrante que os valores de X são negativos e os valores de Y positivos em sentido anti-horário ao redor do plano cartesiano, é o segundo quadrante. E posso escrever isto, chamamos este de segundo quadrante. A seguir, a gente move para baixo, onde tanto os valores de x como os valores de y são negativos, e chamamos este de terceiro quadrante, mais uma vez usando numerais romanos. Por último, o quadrante onde os valores de x são positivos, mas os valores de y são negativos, e chamamos de quarto quadrante. Vamos ver em que quadrante o -7 e o 7 está localizado. Podemos pensar de duas formas. Dá para falar que tem um valor de x negativo. Nosso valor de x é negativo, então vamos nos mover para a esquerda. Portanto, estaremos deste lado. Vamos estar deste lado do plano cartesiano. Simplesmente pelo fato de que o valor de x é negativo. Então, vamos estar no segundo ou no terceiro quadrante. Agora, a gente sabe que o valor de y é positivo. A gente sabe que y é positivo. Se o valor de x é negativo e o valor de y positivo, possivelmente a gente chegue num lugar perto daqui, no segundo quadrante. Outra forma de fazer é só marcar esse ponto e ver se ele está localizado no segundo quadrante. Se x é -7, então aqui é -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, esse é o x igual a -7. Agora, precisamos subir porque y é igual a mais 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, o ponto -7 e 7 está claramente no segundo quadrante. Então, falando em localização, em plano cartesiano, agora um pouquinho mais, com mais saberes aí a respeito desse plano, vamos observar algumas possibilidades de trabalho para o desenvolvimento dessas habilidades junto aos alunos. Então, as atividades que a seguir têm o objetivo de favorecer esse desenvolvimento, né, para o segundo marco de desenvolvimento referente aos quintos anos. Portanto, são habilidades que devem ser consolidadas na última etapa dos anos iniciais. A proposta didática pedagógica para o segundo marco, né, quarto e quinto anos. O eixo temático, então, dessa atividade é álgebra e geometria. Os objetos de conhecimento, representação e discriminação de deslocamentos no plano cartesiano e representação de localização utilizando coordenadas do primeiro quadrante do plano cartesiano. O marco de aprendizagem é compreender a possibilidade de empregar o sistema de eixos cartesianos, limitado ao primeiro quadrante, como referência para descrever a localização e a movimentação de pessoas ou objetos no plano e atribuir coordenadas a ponto neste quadrante. No desenvolvimento das noções de coordenadas cartesianas para o marco
em questão, utilizaremos representações de deslocamento com o auxílio de malha quadriculada, seguidas de sugestões de questionamentos a serem explorados numa proposta de sala de aula, né, de forma dialogada, buscando promover um momento propício ao desenvolvimento das habilidades de descrição e identificação de movimentação e localização de pessoas e objetos no plano. As respostas esperadas também serão indicadas após cada pergunta sugerida. Ressalta-se que uma característica bastante importante para esse marco é a iniciação de que a localização por meio de uma coordenada seja realizada por um par de informações e que considere primeiro o eixo horizontal e em seguida a informação do eixo vertical, como forma de favorecer o desenvolvimento de habilidades nos anos escolares subsequentes. Para o desenvolvimento dessa habilidade em estudo, sugerimos a apresentação das figuras a seguir, solicitando aos estudantes que a observem antes de iniciar as discussões. Então, uma atividade para as crianças desenvolverem essas habilidades, trouxemos aqui esse exercício, né? essa questão de avaliação, questão de situação em sala de aula para aprendizagem. Então, primeiro a gente pergunta do que se trata a figura, né? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então, quais seriam as boas perguntas depois de solicitar que eles observem a figura? Do que trata a figura? A expectativa da gente é que eles respondam, né, argumentem que se trata de uma representação de um caminho a ser percorrido por uma pessoa que tenta chegar até um baú, né? O que a figura pode ser também um mapa do tesouro, enfim. Essas são as possíveis respostas das crianças. Outra questão que é possível ser feita na figura tem dois percursos, né? Um verde e um amarelo. Qual é o trajeto mais longo e qual é o trajeto mais curto? E espera-se que os estudantes identifiquem que o caminho mais longo é o da cor amarela e o mais curto é o da cor verde. Outra questão possível é qual dos caminhos há mais mudança de direção até chegar ao baú? E espera-se que os estudantes reconheçam que o caminho representado pela cor amarela apresenta o maior número de mudanças de direção. E aí outra questão poderia ser como poderia ser indicada a localização do baú? A gente pode dar um tempo para eles pensarem, né? E a expectativa é que, nesse momento, a noção de coordenada cartesiana já seja utilizada para indicar a localização do baú. Então, nesse caso, representada pela coordenada 8E, né? Então, a gente espera que eles respondam que é na coordenada 8E. 8E. Como se trata de uma noção, a localização do baú também pode ser indicada por E8. Mas, entretanto, a gente compreende de que seja um bom momento para indicar que a localização de um objeto seja dada pela coordenada formada inicialmente pela informação do eixo horizontal e em seguida pelo eixo vertical. Dessa forma, pode-se facilitar o desenvolvimento das habilidades nos anos escolares subsequentes. Na figura, a localização de uma pessoa e os percursos foram indicados com o auxílio da malha quadriculada, conforme ilustrado, né? Cada quadradinho da malha corresponde a 1 metro de comprimento a ser percorrido. No percurso identificado pela cor verde, uma pessoa caminha sobre a linha vermelha pontilhada, né, tracejada aqui, partindo do ponto P, passando por E e chegando ao
baú que está sendo representado pelo ponto L. A pergunta é: qual a descrição corresponde ao trajeto realizado? Então, tem aí várias questões, né? Percorra 6 metros para frente, vire à direita e caminhe 4 metros. Essa é a primeira possibilidade. A outra é: percorra 6 metros à frente, vire à esquerda e caminhe 4 metros. E a outra é: percorra 8 metros para frente e vire à esquerda e caminhe 4 metros. Ou percorra 8 metros para frente e vire à direita e caminhe mais 4 metros. Então, qual seria a resposta correta, né? A gente acredita que os estudantes identificarão que o percurso indicado pela cor verde, o trajeto seja representado pela linha vermelha pontilhada, né? Corresponde ao trajeto e percorra, então, 6 metros à frente, entre a distância de P e E, e em seguida muda-se a direção para a esquerda e, por fim, percorra 4 metros até chegar ao baú. Um erro bastante plausível aqui nessa questão é que na atividade é a indicação do numeral 8 como sendo o valor correspondente ao comprimento, porque o ponto E está no 8, mas a figura, a pessoa, iniciou no ponto 2, né? Então, os metros percorridos são 6 e não 8. Outro erro também possível é do deslocamento da mudança de direção, né? A direção equivocada, em vez de ser direita à esquerda, enfim. Tem um outro exemplo que é utilizando mapa, eu achei bem interessante, né? A ideia é também que eles observem a representação e percebam, então, que é parte do território brasileiro, né? Que é um recorte de um mapa, onde existem cidades brasileiras que podem ser identificadas nessa figura. E aí, usando uma coordenada de localização, responder, né, nessa representação, qual cidade brasileira pode ser encontrada na coordenada 5A. E a resposta espera-se que seja Curitiba, como sendo a cidade representante aí correspondente à coordenada apontada. Então, 5A. E aí, nessa mesma linha, a gente pode pedir a coordenada da localização de uma outra cidade. Aqui, por exemplo, a cidade de São Paulo. A gente espera, né, que eles identifiquem a coordenada 7B como a correspondente à localização da cidade de São Paulo, como aparece aí na ilustração da atividade. Ressalta-se que os estudantes podem indicar a coordenada 6B como resposta. Mas isso é um outro ponto importante para que eles saibam que a indicação da cidade sempre é representada por um ponto, e o ponto da cidade de São Paulo está na coordenada 7B, certo? E por fim, deixar claro que a representação mais adequada, né, da coordenada inicia-se pelo eixo horizontal e após o eixo vertical. Então, aqui é pedido onde está localizada a cidade de Ribeirão Preto, e ele pode dizer que é a D6 ou a 6D. E aí a questão é: a localização é 6D ou D6? Então, espera-se que os estudantes indiquem a coordenada 6D como a melhor forma de representar a localização da cidade de Ribeirão Preto neste mapa. Pondera-se que as perguntas nesse sentido reforcem a importância da compreensão de que a indicação da localização por meio de uma coordenada seja realizada por um par de informações e que considere primeiro o eixo horizontal e em seguida a informação do eixo vertical.
há muitas possibilidades de trabalho em sala de aula que favorecem o desenvolvimento dessa habilidade. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos que estão lá na plataforma CAED, mas sabemos que vocês podem aí explorar outras estratégias que julgarem mais interessante. Bom, vamos agora analisar um pouquinho o perfil das avaliações. No que são embasadas as escolhas dos itens das AAPs, né? Vocês têm alguma ideia? Habilidades essenciais? Marcos de aprendizagem? Vamos aprofundar um pouquinho sobre isso. Bom, em primeiro lugar, os marcos de desenvolvimento nortearam a elaboração dos cadernos de teste da terceira avaliação de aprendizagem em processo, né? A gente chamou ela de ADR, Avaliação Diagnóstica de Retorno, né? No terceiro bimestre, em 2020. E também os marcos de desenvolvimento nortearam a elaboração da avaliação diagnóstica de entrada, que é esta que nós estamos finalizando, a digitalização. Então, isso a gente observa, né? Esses recursos avaliativos estão todos disponíveis na plataforma CAED, bem como outras atividades, né, de apoio ao professor para o acompanhamento desse processo de avaliação escolar. Então, lá na plataforma vocês têm as avaliações de aprendizagem em processo, as sequências digitais, que têm o objetivo de servir de apoio ao professor para acompanhar de modo mais sistemático o desenvolvimento de cada estudante, assim como também possibilitar ao estudante uma autorregulação da sua aprendizagem, né, na medida que ele pode testar seus conhecimentos e verificar o que aprendeu ou o que não aprendeu, né, em relação aí aos conteúdos trabalhados pelo professor através das atividades propostas nas sequências didáticas. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre como são escolhidos esses itens para essas avaliações. Então, além dos marcos de desenvolvimento, a matriz da AP contém a lista de habilidades esperadas para o bimestre, né? E então, dessa lista de habilidades são escolhidas aí as atividades, os itens que farão parte das avaliações. E na avaliação diagnóstica contém as habilidades essenciais, né, esperadas de até 2 anos escolares anteriores, devido também à atipicidade, né, das atividades escolares nesse contexto pandêmico. Essa diferenciação se dá precisamente nos blocos principais da prova, no qual a gente vai detalhar a seguir. Nas avaliações que nos são propostas para desenvolver com os alunos, existem 3 blocos de itens. Um primeiro bloco de item onde nós temos as habilidades essenciais, que também são chamados de bloco principal, o bloco de integração e o bloco de equalização. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esses blocos. Bloco das habilidades essenciais ou blocos principais, né? São blocos constituídos por itens cujas habilidades referem-se aos conteúdos trabalhados no bimestre de referência. Então, é uma avaliação do primeiro bimestre, então são habilidades do primeiro bimestre e habilidades estas, nesse período pandêmico, as habilidades essenciais para esse bimestre, né, em que a prova está sendo avaliada, oferecida. E também são colocados aí habilidades de até 2 anos escolares anteriores, né? Além do bimestre, do ano em questão, as habilidades dos anos anteriores. E isso se dá nas avaliações diagnósticas do terceiro ano, que, por exemplo, podem trazer questões das habilidades do bimestre, como também das habilidades esperadas na conclusão do 4º ano ou também do terceiro ano. Então, principalmente as diagnósticas têm esse perfil, né?
com habilidades de 2 anos, até 2 anos anteriores. E por meio das respostas dos alunos a esses itens, a equipe escolar tem acesso às evidências, né, necessárias para aferir o aprendizado alcançado no bimestre letivo ou no ano concluído. Então, esse bloco que traz essas habilidades é chamado de bloco de habilidades essenciais ou bloco principal. Também existem os itens do bloco de integração. Esse bloco de integração é que traz os itens do marco de desenvolvimento, né? Esse bloco de integração contém itens do marco de desenvolvimento que reúnem as habilidades fundamentais, né, para que os estudantes possam prosseguir na sua trajetória escolar. E esses itens referem-se tem esse nome de integração, e eles avaliam as habilidades mais básicas e pregressas, sem as quais os estudantes dificilmente conseguirão aprender aquilo que é exigido no ano letivo atual, né? E sigam aí para os próximos anos séries. Então, por exemplo, na avaliação do 4º ano do ensino fundamental, as avaliações trazem habilidades dos marcos de desenvolvimento correspondentes a habilidades do 3º ano do ensino fundamental. Então, elas integram aí e trazem para serem observados se esses marcos de desenvolvimento foram conquistados, né? Foram desenvolvidos. E também existem itens que formam um bloco de equalização ou bloco de habilidades complementares. O bloco das habilidades complementares também é chamado de bloco de equalização e é composto por itens que complementam as principais habilidades avaliadas no teste. Então, aqui as habilidades em jogo podem ser tanto do ano letivo em questão quanto de etapas escolares anteriores. Mas uma das principais funções desse bloco é permitir que os resultados alcançados pelos estudantes possam ser comparados com resultados de outras avaliações, né? Então, analisando os avanços, enfim, daí são aquelas questões que são praticamente iguais às das avaliações anteriores, né? Para comparar aí se as crianças evoluíram ou não nessas habilidades. Aqui eu trouxe uma imagem para a gente ter um exemplo dessa distribuição dos itens na prova, né? Desses blocos na prova. Então, na ADR, né, que nós estamos utilizando aqui para esses exemplos, teve 3 blocos de itens do bloco principal, né, que abordam aí as habilidades essenciais do ano, ou essenciais de anos anteriores. Um bloco de atividades, de itens de integração, né, onde tem bastante questão dos marcos, aliás, são itens dos marcos de desenvolvimento, tanto o marco 1 e o marco 2, e o bloco de equalização, que traz aí questões muito parecidas com para se comparar com os saberes, né, que os alunos tiveram aí nas outras avaliações. Então, para essa etapa aí que a gente está observando, foram elaborados, então, 8 modelos de prova. Vocês viram aí, eu achei muito difícil, porque teve professor usando uma avaliação com um gabarito de outra avaliação, enfim, ficou mais confuso, mas eles usaram aí as situações de avaliação de grande escala, né? Talvez para ter um perfil maior de como está o estado de São Paulo nas habilidades aí dos alunos, né? No desenvolvimento aí dos estudantes. Então, esse caderno aí foi composto por 22 itens organizados em 5 blocos. 3 blocos principais, um bloco de integração e um bloco de equalização.
Percebam que é importante a gente conhecer, né, a estrutura da prova, principalmente para entender por que tem questões tão simples na avaliação, né? Por que tem questões que se repetem, inclusive para a gente alertar os pais, né? Eu me lembro que um pai estava muito preocupado porque tinha uma questão muito simples na avaliação das crianças, dos filhos deles, enfim, e estavam revoltados com isso. Então é importante que a gente tenha clareza para a gente também aí poder responder essas questões dos pais, né? E nesse processo, então, a plataforma CAED vai ser o nosso parceirão, porque nela a gente pode fazer o monitoramento, análise das habilidades mais defasadas, nas questões, né, se elas são dos marcos de desenvolvimento dos anos anteriores ou se exigência para o ano atual, as habilidades essenciais, né, do bimestre em questão, se elas estão sendo abordadas nas avaliações, aquilo que vocês trabalharam com as crianças, enfim, tudo isso está bem alinhado para que a gente possa fazer um caminho aí bem ajustado às necessidades, né? Agora a gente vai dar uma olhadinha em alguns exemplos, né? Percorrer um pouquinho a plataforma CAED para a gente ter uma noção de como utilizar essa ferramenta. Então, provavelmente vocês já devem ter percorrido aí a plataforma, mas tem um momento que é possível a gente acompanhar aí os blocos, né, de prova. Essa aí do exemplo é do quarto ano, da ADR de 2020, do terceiro bimestre, onde aparece a porcentagem de acertos das crianças. E aí eu apontei a atividade 1, que é essa que nós exercitamos anteriormente aí dos planos cartesianos, né? Que é lá descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, plantas baixas e croquis, empregando termos como direita, esquerda, mudança de direção e de sentido. Então aí é interessante que a gente observe a questão, né, e analise por que teve 25% só dos alunos acertando, se foi um erro de localização ou de referência, né, como no caso da atividade da Clara, né, estamos aí à frente da figura da Clara e a esquerda nossa não é a esquerda da Clara. Enfim, aonde que, né, enroscou, por que muitas crianças erraram, enfim. Então é importante a gente conhecer esses dados, analisar as questões e trazer propostas de trabalho para que essa habilidade seja desenvolvida, né? Aqui é do segundo bloco de itens da prova, e é engraçado que a mesma habilidade teve 88% das crianças conseguindo responder, né, de maneira correta. Então, a atividade 5 foi descrever deslocamento, e, enfim, e 88 acertou. Então, o que tinha naquela questão 1 que diferenciou dessa questão 5, havendo essa diferença de porcentagem de acertos? Isso é importante a gente observar. Como teve provas muito variadas, eu não me arrisquei a trazer as questões, então, mas vocês aí terão mais facilidade, que vocês estão com a prova na mão, com as respostas na mão e podem fazer esse tipo de análise, né? Mais uma questão de deslocamento, onde houve 84% de acertos dos alunos. Então, comparar essas atividades aí das provas é bem importante, né? Para observar aonde está a dificuldade ou não dificuldade, para que a gente não fique trabalhando questões que já estão dominadas, né? E aí, o quarto bloco, eu trouxe mais para que vocês entendam
o que olhar nessas plataformas aí, né, nesses cards apresentados na plataforma CAED, e que olhar que vocês podem ter diante desses resultados. É importante também a gente ter uma ideia da classificação de desempenho que eles utilizam, né? Então, uma questão com 25% de acerto é muito baixo. Então, é uma situação que a gente tem que retomar, né? Consolidar, enfim. Abaixo de 26% a 50% de acerto, médio de 51% a 75% de acerto e alto acima de 75% de acerto. Principalmente agora, eu acho que a gente não vai ter 100%, nem 90 e tantos por cento, porque nós temos uma média de 20% dos nossos alunos que não estamos conseguindo contactar e fazer avaliação no tempo hábil para que as respostas possam nos ajudar a planejar ações mais assertivas aí, né? Mas nós temos aí os níveis médio, baixo e muito baixo que a gente pode estar trabalhando, retomando, enfim, dando mais atenção, né? Outra informação importante que eu acho interessante é a indicação de alunos com defasagem de aprendizagem, né? Então, observem aqui, existem no quarto ano, em tal escola, enfim, ou na diretoria, né, 14 alunos que erraram pelo menos metade das atividades relativas aos marcos de desenvolvimento. Então, como a gente observou, os marcos de desenvolvimento, eles são aquelas habilidades que sem elas as crianças não avançam. Então, é importante que a gente tire essas crianças dessa situação, né? Porque elas não vão avançar. Não adianta a gente trabalhar com a habilidade do bimestre se a gente não observar se eles já estão com esses marcos de desenvolvimento para progressão aí dos saberes nos anos subsequentes ou até no ano vigente, né? E aqui também existe um número de estudantes que requerem muita atenção, que aqui está apontado como 4, que são estudantes que erraram todas as atividades relativas aos marcos de desenvolvimento. Então, eles estão muito defasados, né? Então, aí é um trabalho para que vocês identifiquem quem são esses alunos, né? Proponham situações de recuperação mais pontuais mesmo, com relação aos marcos de desenvolvimento. Então, é isso aí. Vamos à próxima. Eu printei a tela para vocês saberem também que a gente consegue observar escola por escola. Vocês têm, assim como vocês conseguem, as escolas conseguem olhar sala por sala, e vocês, alunos por alunos, tendo uma métrica, né? E é assim que a gente capta aí as habilidades que estão são mais necessárias para a gente trabalhar nas formações, enfim. Observe que tem lacunas aí, às vezes cuidado com o leitor de respostas, que às vezes eles falham, é importante a gente rever antes de entregar, se todas as questões foram registradas, né? Porque tá certo que nesse momento nós temos aí muita instabilidade na sede, no SARA, mas esperamos que tenhamos informações mais ajustadas aí à realidade, né? Quer dizer, mais completas, porque trabalhando no macro a gente tem uma ideia de quais habilidades estão sendo mais difíceis para as crianças desenvolverem, principalmente nesse momento à distância, né? É importante a gente frisar que todas as avaliações, a AP, a DR, a ADE, enfim, quanto às sequências digitais, estão profundamente alinhadas entre si e também com outras ações que compõem, né, o programa de recuperação e aprofundamento. Então, o que nós temos de formação,
os materiais, enfim, está tudo alinhado, e as avaliações, né? Então, as avaliações de aprendizagem, processo e as sequências didáticas e atividades foram elaboradas em consonância com o currículo e com as orientações da BNCC. A gente está pensando situações mais né, essenciais aí, e tanto de anos anteriores como do ano vigente, para que as crianças consigam aí avançar nas situações mais importantes, né? Bom, vamos seguindo. Então, como a gente pode perceber, é muito importante a gente estudar esses resultados, conhecer as avaliações, né? Categorizar as habilidades do teste, entender mais o que elas representam, né? Em que bloco que elas estão. E isso é indispensável para que a gente se aproprie desses resultados, né? E o perfil do teste se torna central, porque ele dá pistas para as intervenções que a gente tem que fazer, não é? Junto aos alunos posteriormente à avaliação. A gente está ouvindo muito, né? E trabalhando bastante com essas habilidades essenciais. Aí nós trazemos alguns slides de uma formação que ocorreu há pouco tempo, para que a gente entenda um pouco melhor sobre o que esperam da gente. Bom, as habilidades essenciais, elas estão aí para a recuperação dos alunos, né? Mas em tempos pandêmicos, tudo virou recuperação, né? Toda a nossa ação está voltada à recuperação de 2020 e 2021. Então, é importante que a gente, com esse tempo pedagógico aí reduzido, né? E essa tentativa aí de trazer tirar essas defasagens, né, que vem aumentando a cada dia pelo distanciamento das crianças. Alguns alunos estão bem distantes aí do cotidiano nesse perfil de aula. Então é importante que a gente priorize isso, né, o material Aprender Sempre, as aprendizagens das habilidades essenciais, para que eles continuem, para que quando retomarmos o presencial não tenhamos tanta heterogeneidade, né, nisso tudo. Então, qual que é a indicação da SEDUC, né? Que o foco nas habilidades essenciais implica uma priorização. Assim, nem todas as habilidades presentes no documento curricular, né, currículo em ação, estão na matriz das habilidades essenciais. E eles também indicam que não é necessário trabalhar com todas as atividades do material currículo em ação, que o foco nas atividades dos materiais didáticos devem contribuir para o desenvolvimento das habilidades essenciais. Então, o que eles querem dizer com isso? Para que a gente não fique perdendo muito tempo com maquiagens, né? E sim que a gente vá direto ao foco principal. Não que essa aula não possa ser também gostosa, dinâmica, né? Lúdica, mas que elas enfoquem as habilidades essenciais. Então, a gente não, de repente, um percurso, uma sequência está muito demorada ou com questões que as crianças já adquiriram, vocês podem avançar. Ou, ao contrário, se aquilo está enroscado, vamos dar mais tempo para aquela situação, né? E, de repente, não utilizar outras que não sejam essenciais, né? Então, é enxugar mesmo e trabalhar com as priorizações que estão apontadas aí, ou nas avaliações, ou no material do Aprender Sempre, que tem o foco de recuperação das aprendizagens, né? Então, relembrando o ciclo 2020 e 2021,
né? Então, com o propósito de todos os estudantes terem a oportunidade de aprender e diante do quadro que vivemos, foram considerados como um único ciclo os anos 2020 e 2021. Por esse motivo, encontramos habilidades do ano anterior sendo trabalhadas no ano vigente, sempre considerando a recuperação e aprofundamento. Por exemplo, no primeiro bimestre do segundo ano, tem habilidades do primeiro ano e do próprio segundo ano também, de forma a atender essa diversidade aí da sala, né? E tentar aí alinhar os 2 anos séries num só. E há uma distribuição de todas as unidades temáticas também nos 4 bimestres, como acontece aí no material de matemática, né, com as trajetórias hipotéticas de aprendizagem, ele já traz esse perfil de trabalhar com todas as unidades temáticas no bimestre, não deixando, por exemplo, geometria só para o final do ano, como acontece em alguns livros didáticos, né? Então, o objetivo então é estabelecer um olhar para que houvesse um equilíbrio então nessas unidades temáticas, a fim de que os estudantes tenham contato com todas elas. Outra questão importante da gente considerar é que tem habilidades que podem ser trabalhadas em conjunto numa mesma atividade. Então, essas atividades que são apresentadas nos materiais foram pensadas para considerar as habilidades essenciais para o bimestre, que poderiam ser trabalhadas em conjunto numa mesma atividade. Assim, as atividades foram elaboradas para otimizar o tempo didático, colaborando com a articulação entre as habilidades a serem desenvolvidas para potencializar a aprendizagem. Então, essa articulação nas atividades, trazendo outras questões, né, outras habilidades agregadas naquela atividade, é para isso, para que haja ajuste e otimize esse tempo didático. Então, por exemplo, encontramos atividades contendo 2 habilidades da unidade temática de probabilidade estatística articulando-se e sendo desenvolvidas na mesma atividade. Então, é importante que a gente observe isso, o que dá para a gente ir puxando, né, dentro da atividade de habilidades essenciais. Outra ferramenta importante para que a gente otimize esse tempo didático é o cronograma integrado que eles nos disponibilizaram. Agora nós vamos receber o do segundo bimestre, deve estar chegando, né? Fazendo com que a gente tenha uma rotina mais ajustada, né? Esse esse cronograma integrado é importante que a gente tenha sempre em mãos também, para que a gente saiba aí quando vai acontecer a TPC, qual a sequência que vai ser tratada, né? As aulas do Centro de Mídias e Língua Portuguesa, que sequências eles estão trabalhando, né? E de matemática também, em que semana eles estarão trabalhando, qual sequência e que época de avaliação está acontecendo. Tudo isso para ajudar a gente a alinhar e construir uma rotina de trabalho bem acertada aí com as outras práticas que estão sendo desenvolvidas para nos ajudar nesse processo. Bom, agora a gente vai parar de falar um pouquinho, né, das avaliações, das habilidades essenciais e vamos parar um pouquinho para pensar nas ideias fundamentais da matemática. Esse é um enfoque que será dado nas próximas sequências didáticas do volume 2, nas nossas formações pelo Centro de Mídias, né? E a gente traz então um pouquinho dessas ideias com o intuito de analisar também o quanto essas ideias podem estar articuladas em uma mesma atividade, né? Então, não se trabalha mais pensando assim, a ideia é articular números, operações, geometria, tudo junto e misturado, né? Trazendo as ideias da matemática.
e não os conteúdos temáticos, né? Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre isso. A ideia de trazer as ideias fundamentais é que ela está posta na Base Nacional Curricular Comum. E eles trazem essa questão para a gente parar para pensar o quanto essas ideias permeiam todas as unidades temáticas, né? Então, equivalência, proporcionalidade, variação, aproximação, representação, ordem, interdependência, elas estão nas unidades de números, de álgebra, de geometria, de grandezas e medidas e probabilidade estatística, né? Então, a gente espera-se que a gente possa começar a analisar uma questão ou uma atividade ou uma proposta curricular, observando e trazendo para a reflexão essas ideias fundamentais, né? Porque elas perpassam em todas as unidades temáticas. Isso se encontra, a gente pode encontrar no Currículo Paulista na página 316. A Base Nacional Curricular Comum, ela traz as 7 ideias fundamentais, mas na verdade elas são 12 ideias fundamentais. E aí eu deixei para que vocês tenham em mãos aí as 12 ideias fundamentais da matemática e um link também com uma live que foi feita com várias mãos, né, várias diretorias, os PCNPs se colaboraram e trouxeram esse professor Newton José Machado, que fala muito bem a respeito dessas ideias fundamentais. No próximo encontro nosso, provavelmente eu vou disponibilizar para vocês na íntegra, de repente numa formação nossa, para que vocês utilizem e apreciem toda essa formação dele na íntegra e no ATPC do EMAI, né? Nós estamos pensando aqui no que nós vamos priorizar no próximo encontro. Então, mas voltando às ideias fundamentais, são 12, mas a BNCC priorizou as 7, né? No material, né? No documento orientador. Mas todas essas ideias estão aí em todo o processo da matemática, do ensino e da aprendizagem da matemática. Nós não vamos trazer todas as ideias fundamentais para refletir, mas a gente vai começar então falando sobre equivalência. Então, a propriedade da igualdade e noção de equivalência. Então, correspondências, classificações, números, conjuntos, cardinalidade, enumerabilidade, infinito, continuidade, a reta real, semelhanças, enfim. A gente pode observar que a gente pode estar trabalhando com grandezas e medidas e refletir sobre a equivalência, né? Por exemplo, usando uma balança daquelas antigas, né, que usavam aí representado então para ver se o peso é equivalente. E se você tirar algum peso de uma dos lados da balança, para que haja equilíbrio e equivalência, nós teremos que tirar o mesmo peso do outro lado, né? Então, essa situação pode ser trabalhada no eixo grandezas e medidas. Nós também podemos trabalhar com o sistema de numeração decimal, onde nós temos a equivalência da nota de 50, uma nota de 50 é equivalente a 2 notas de 20 e uma de 10. Também podemos trabalhar a equivalência nas frações, né? Então, metade do chocolate é equivalente a 2 quartos de chocolate. Então, nós trouxemos aí algumas representações e para observar que essas ideias permeiam todas as unidades temáticas.
a ideia de proporcionalidade agora. Então, a ideia fundamental, proporcionalidade. Então, frações, razões, proporções, grandezas proporcionais, semelhanças, a trigonometria futuramente, a linearidade, funções do primeiro e segundo grau, mapas, escalas, enfim, essa ideia da proporcionalidade, ela vem sempre sendo apresentada nessas questões, né? Então, aqui um exemplo da relação entre as grandezas, né? Numa proposta de análise aí. Se para alimentar 2 gatinhos eu preciso de 4 quilos de ração, para alimentar 4 gatinhos eu vou precisar do dobro, né? Que 4 é o dobro de 2, então 8 é o dobro de 4 gramas, que é a quantidade de ração que eu vou ter que ter para alimentar. Então, essa questão de dobro, triplo, né? A proporcionalidade disso sendo colocada em questão, né? Vamos ver mais exemplos de proporcionalidade. Uma situação muito comum que a gente usa, e é um problema, né, do cotidiano, é decidir quantas gotas eu dou de remédio para o meu filho, né? Aí eu busco a indicação na bula, quero saber aí quantas gotas para cada quilo. Aí a bula me diz que são 5 gotas para cada 2 quilos de massa corporal. E aí eu vou pensar, não, se meu filho está com 12 quilos, quantas gotas eu vou colocar para ele desse remédio? A mesma proporção que eu tenho de quilos a mais, eu vou colocar de gotas a mais. Então, essa é uma relação de proporcionalidade, né? Então, se 12 quilos é 6 vezes o 2, né? Eu vou ter aí conseguido pensar em quantas gotas eu vou dar. 6 vezes o 5 é 30, né? Então, eu vou dar 30 gotas para o meu filho. Enfim, essa a proporcionalidade permeia em N situações, né? No desenho, nas artes, né? No corpo humano, a relação do tamanho da cabeça, da altura da pessoa, enfim, existem algumas situações de desproporcionalidade, né? As bonecas, hoje em dia, têm uma cabeça muito grande em relação ao corpo, então é desproporcional. Enfim, dá para pensar muito com relação à proporcionalidade junto aos alunos. E agora, a gente... e também na multiplicação, né? Vamos dar uma olhadinha numa atividade que eu sempre trago para vocês, de sala de aula, onde a professora trabalha a questão da proporcionalidade, aproveitando aí a multiplicação, né, a tabuada, para ajudar as crianças a resolverem os problemas. Vamos lá? Nas 2 últimas aulas da 2ª série, Priscila trabalhou com a divisão. Nesta aula, a formadora propôs à sala um problema de proporcionalidade envolvendo 3 tabelas. Nelas, as crianças tinham que escrever quantas rodas tinham certo número de bicicletas, de triciclos e de carros. A relação da aula de hoje com as aulas passadas é que, para as crianças poderem resolver os problemas de divisão, eles precisam dispor de memória de alguns resultados. Porque senão eles sempre vão precisar do recurso de contar no dedo, de fazer desenhos para poder contar. Então eles precisam construir outros recursos de cálculo. Um desses recursos é o recurso da memorização das tabuadas, ou pelo menos de estabelecer alguma relação de tabuada. Se eu não sei quanto é 4 vezes 6, mas eu sei quanto é 2 vezes 6, eu posso saber quanto é 4 vezes 6. Se eu conseguir relacionar que é o dobro. Então, isso é útil na hora que eu tenho que resolver um problema de divisão. Lançar o desafio.
Aqui tem uma bicicleta, 2 bicicletas, depois 3, 4, 5. E aqui do lado vocês vão colocar, se eu tenho 2, quantas rodas vai ter essa quantidade de bicicleta. Leila, que é a professora do grupo, e Elisete, a coordenadora pedagógica, também estão presentes na sala e discutem com a formadora o encaminhamento da proposta. O que Priscila pretende trabalhar com o desafio das tabelas? São as primeiras tabuadas. Aí a gente tem que descobrir outras relações. Você quer que descubra outras figuras? Não, outras que a gente tenha outras tabuadas. Porque aqui a gente está com a tabuada do 2, do 3 e do 4. Você quer que eu descubra 5, 6, quantas centopeia que tem que ser? Qualquer relação de proporcionalidade, a gente inventa a proporção. Na verdade, quando a Priscila apresentou a proposta, eu não teria apresentado as 3 tabelas no início, porque eu achei que fosse confuso para as crianças, né? Mas com o decorrer da atividade, eu percebi que as crianças foram muito bem, elas trocaram muita informação e elas descobriram essa correlação que há entre as 3 tabelas. Isso não vem assim dela achar que é uma coisa mais simples, de uma coisa que é uma questão da Leila. Vem de uma cultura do ensino da multiplicação, só apresenta a tabuada do 3 depois que a criança memorizou a do 2. E com esse tipo de ação, impede as crianças de relacionarem, por exemplo, o que tem em comum a tabuada do 2 com a do 4. Então, todos os resultados da tabuada do 4, por incrível que pareça, são o dobro dos resultados da do 2. Acompanhar os alunos. Quantas rodas tem o carro? 4. Então, se 2 tem 8, não é só continuar contando aqui? 8, 9, 10, 11, 12. Colocou mais um carro? Então, 3 carros tem quantas rodas? Um carro, 4. Um carro, 4. E 3 carros. 12? 12? 12? Conta aí então, deixa eu ver como que é. O da bicicleta. 1, 2, depois 3, 4. Aí quer dizer que aqui eu já tenho 2 bicicletas. 4 rodas mais 2 bicicletas. O dedo é a bicicleta e eu conto as rodas. Gostei desse jeito. Além de assistir à atuação da formadora, a professora faz intervenções seguindo a abordagem discutida nos encontros de formação e considerando o que a atividade pretende desenvolver. Você acha que desenho é mais fácil? Você não acha mais fácil que nem os seus amigos estão fazendo? Você pode usar a contagem do último que você fez. Uma das estratégias usadas pela formadora é contar para uma criança a forma como outros grupos conseguiram resolver o problema. Põe a mão aqui, o dedo é a bicicleta. Aí você faz 1, 2. 2 rodas, não é? 1, 2. 3, 4. 2 bicicletas, 4 rodas. 3 bicicletas, continua. 4, 5, 6. Continua. 10. 12. Isso! As crianças usam um recurso que é um dos primeiros que eles utilizam e que o problema é que eles terminam ficando só nesse recurso, que é acrescentar 2, 3 ou 4 ao último resultado obtido. Então eles utilizam um procedimento que a gente chama de sobrecontagem, que é eu tenho uma bicicleta, 2 rodas, 2 bicicletas, do 2 eu continuo contando, 3, 4. Validar as aprendizagens. Eu queria saber de cada grupo o que o grupo descobriu ao preencher essas tabelas. Cada número pula 2, 3 e 4. 2, 3, 4. Já segue. Esse procedimento hoje foi conquistado pela sala inteira. Isso não quer dizer que sejam procedimentos definitivos. As crianças que acabaram de conquistar esse procedimento hoje vão precisar de uma série de outras atividades para se familiarizar com esse procedimento e se apropriar dele. Por outro lado, as crianças têm que avançar nesse procedimento, porque esse procedimento nem sempre é econômico. Então, eles podem estabelecer outras relações, que é essa a ideia da análise das tabuadas que eles vão fazer em atividades seguintes. Então, como a gente pôde ver na atividade que a Priscila desenvolveu na sala, né, a questão da proporcionalidade está aí, a tabuada, a contagem, e a gente observa o quanto
as crianças precisam aí de várias atividades para irem construindo, né, essas habilidades que desejamos. Bom, a seguir nós vamos ver um pouquinho mais da ideia fundamental de variáveis, mas será a última deste encontro, porque nós estamos chegando ao limite do nosso tempo, mas eu vou deixar também links e também vamos aguardar as formações, né, da próxima semana aí, das próximas semanas das sequências de matemática, e aí a gente vai complementando, né, alinhando aí com as nossas formações para que a gente tenha uma ideia mais avançada sobre tudo isso. Então vamos continuar com outra ideia fundamental, que é a variação, né? Onde se pensa sobre a constância, variação, aproximação de variáveis por constantes, crescimento, decrescimento, taxas, tipo de crescimento e decrescimento, taxa das taxas, enfim, tá em um monte de situação do cotidiano essa questão da variação. Vamos lá ver um exemplo para que a gente tenha uma ideia melhor sobre isso. Então, sobre variação, vamos pensar. Suponha que você é um pesquisador e está interessado em estudar aspectos socioeconômicos dos atletas de um time de futebol. E foram coletados dados do departamento pessoal do clube e a seguinte tabela foi construída. Então, as questões foram estado civil, né, as variáveis estado civil, grau de instrução, número de filhos, salário, idade, classe social. E os valores dessas variáveis. Estado civil, eu posso ser solteiro, casado, separado, eu posso, no grau de instrução, posso ter ensino fundamental, médio, superior, mestrado, número de filhos, 1, 2, 3, 4, e o salário, 1.000, 1.032, 5.400, e assim vai, são os valores. A idade também, 14, 20, 34, classe social, média, alta, baixa. E é interessante a gente observar, né, essa classificação aí. Então, estado civil, a variável é qualitativa, nominal, né? Então, qual a qualidade? Qualidade de solteiro, ou de casado, ou de separado. O grau de instrução é qualitativo também, mas é ordinal, né? Numa ordem, ensino fundamental é menos do que o ensino médio, que é menos que o ensino superior, que é menos que o mestrado, enfim, também é um valor de qualidade de ordem, né? E os números, o valor é quantitativo, é uma variável quantitativa, né? E discreta, porque eu não tenho um filho e meio, eu tenho um filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos, né? Eu não tenho um filho e meio. Posso até ter se eu estiver grávida, mas aí a variável é quantitativa e ela é discreta. E com relação ao salário, também é uma variável quantitativa, né? Mas ela é contínua, porque um pode ganhar 1.100, outro pode ganhar 1.134, enfim, ela não é exata, né? Como o número de filhos ou como a minha idade. Então, com relação a essas variáveis aí, a classe social também é uma variável qualitativa, né? De ordem, né? Da alta, média e baixa, enfim. Então, eu trouxe um pouquinho dessas classificações aí, desses termos, né, de variáveis e os exemplos desses valores. Mas só para ilustrar e para a gente entender aonde é utilizada essa ideia fundamental da variável na matemática. Nós poderíamos trazer mais ideias fundamentais da matemática, mas o nosso tempo
restrito, apesar de ser longo, né? Não sei se já estão cansados, mas eu trago aqui, eu vou pedir para que as PCs também, tendo um tempinho, assistam essa live, que eu deixo aqui o link, com o professor Nilson José Machado, né, sobre as ideias fundamentais. E se vocês não conseguirem na próxima ATPC nossa, eu vou colocar esse vídeo na íntegra para vocês apreciarem. Ele é muito bom, é uma conversa muito boa, usa poemas e representações e ideias que nos fazem compreender por que as ideias fundamentais são importantes. Ele faz algumas críticas à BNCC também, que está muito inchada de habilidades e competências, que poderiam ser mais enxutas para que houvesse assim um melhor uso do tempo didático, né? Enfim, vale a pena assistir, tá? Eu vou deixar aí para vocês, caso vocês tenham tempo para estudar um pouquinho mais. E uma situação desse vídeo que eu acabei de falar, do professor Nilson, que é interessante, ele traz o poema de Eliot. É em inglês esse poema, mas aí a tradução é um trecho da tradução de um poema A Rocha, de 1934, de Eliot. E eu trago para a gente finalizar o nosso encontro e refletir a respeito das nossas vidas, né? E do nosso trabalho também. Então, Eliot fala o seguinte: onde está a vida que nós perdemos vivendo? Onde está a sabedoria que nós perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que nós perdemos na informação? Daí ele acrescenta, né? Onde está a informação que nós perdemos no banco de dados? Eu ando perdendo informação de um monte no banco de dados. Esse computador aqui está lotado e quando eu preciso de uma informação... Bom, é só uma reflexão para que a gente não se perca em tudo isso, tá ok? Nos próximos slides trazemos aí um trabalho pessoal para vocês, que não se esqueçam de entrar na plataforma CAED, conhecendo os recursos disponíveis, avaliando os resultados da turma, as questões com índices considerados baixos e muito baixos, levantando o nome dos alunos que deverão receber mais atenção, elencando as habilidades essenciais não desenvolvidas, utilizando para isso aí os marcos de desenvolvimento, que é um norteador prioritário, né? Além das habilidades essenciais do ano série e dos anos anteriores também. Enfim, explorem ao máximo o conteúdo desses guias, dos cards que estão aí no CAED. Afinal, quanto mais você compreender as avaliações aplicadas aos seus estudantes, melhor será o uso dos seus resultados. E aqui eu encerro com um lembrete, né, aos estudantes que ainda não realizaram nenhuma tarefa no Centro de Mídias. O Centro de Mídias é um parceiro muito importante, principalmente para aqueles alunos que a gente não consegue contactar pelo celular e não está indo para a escola. Então, fazê-los mesmo, tentar aproximá-los das atividades que estão acontecendo na TV, e se eles não têm o celular na mão, né? Enfim, considerando que tá aproximando aí o final do bimestre, né? Dia 30 de abril acaba o primeiro bimestre, a gente vai estar disponibilizando para os PCs uma listagem dos alunos que ainda não realizaram nenhuma tarefa do Centro de Mídias, não entraram no Centro de Mídias. E aí cada professor já tem esse acesso, né, a essas informações, mas ainda assim a gente vai fazer esse envio para ter mais um instrumento de acompanhamento dessas situações, né, pelas equipes da escola, nessa busca ativa.
Nós temos aí aproximadamente 800 alunos que nunca entraram no centro de mídia. A gente precisa saber por quê e quais são os que não estão nem junto com vocês no dia a dia aí, e enfim, para contabilizar, a gente precisa desses dados, porque a gente contabiliza a frequência através deles, né? É um insumo para preencher o diário de classe, enfim. Então, a recomendação é que vocês se conectem com esses estudantes, né? A escola tem que se conectar, os vice-diretores estão à frente desse trabalho de busca ativa, incentivando a realizar essas atividades. Então, esse é um papel de todos na escola, na diretoria, nessa busca, que é o maior foco nosso hoje em dia, né? E vale lembrar que aqueles que não possuem dispositivos tecnológicos fazem parte do grupo prioritário para ir presencialmente na escola e podem usar os equipamentos da escola para realizar essas tarefas, né? A gente está aí num processo de retorno parcial, com muitas escolas com problemas aí com relação à Covid, enfim, nós estamos num momento complicado, mas essas são as recomendações dentro desse perfil atual, ok? Aqui seguem alguns referenciais que a gente utilizou para esse momento de estudo, né, sobre as habilidades, os registros de frequência dos alunos, os marcos de desenvolvimento, a live do professor Newton, enfim. E a bibliografia utilizada, né, para refletir a respeito das avaliações e perfis das avaliações de larga escala. Bom, chegamos ao final do nosso tempo, né, de papo. Espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham aproveitado o que a gente trouxe para hoje. Não esqueçam de responder o formulário, é uma ferramenta que me ajuda muito. E fiquem bem, se cuidem. Estou morrendo de saudade do presencial. Logo a gente vai estar, nada é para sempre, né? Isso vai acabar e logo a gente vai estar no nosso cotidiano aí, sendo mais produtiva do que antes. Um grande beijo a todos e até a próxima.